Fala, minha gente. A noite tá boa. Ideal pra gente contar uns causinhos na beira da fogueira. Então já dá aquele joinha maroto e não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra dar aquela força pro véio aqui. E escreva nos comentários de onde você é e que horas está assistindo nossos vídeos. Então bora pros causos. O professor da escola fechada. Na beirada da estrada de chão que liga a vila de São Jerônimo das Almas ao distrito de Pedra Quebrada, ergue-se uma escola que o tempo esqueceu. A placa de madeira desbotada ainda pendura de lado, sustentada por um único parafuso enferrujado. Dela se lê apenas ESC Mun Frank Do. O resto foi comido pelo sol, pela chuva e pelas décadas. A Escola Municipal Francisco do Espírito Santo fechou as portas há mais de 30 anos, quando os poucos alunos que ainda restavam passaram a estudar no colégio estadual da cidade. O mato tomou conta do pátio. As janelas foram engolidas por trepadeiras. E as carteiras enferrujadas se calaram para sempre, ou quase para sempre. Porque os moradores mais antigos de São Jerônimo ainda evitam passar ali depois do pôr do sol. E os que precisam passar aceleram o passo e fazem o sinal da cruz. Todos conhecem a história? Ou melhor, o aviso. Se ouvir explicação de tabuada no vento, corra! É aula de morto. Tudo começou na década de 1960, quando o professor Edgar Fontes assumiu a escola da vila. Era um homem alto, magro, de terno surrado e sapato brilhando. Amava ensinar. Tinha fama de rígido, mas justo. E dizia que seu maior orgulho era ensinar. Até a alma aprender. As crianças o temiam e o respeitavam. Nunca faltava, nunca se atrasava. Tinha por costume começar a aula com a frase: enquanto houver lápis e ouvido, haverá futuro. Por 20 anos ele ensinou gerações. Foi professor dos pais, depois dos filhos. Morava sozinho, numa casinha ao lado da escola. Nunca casou, nunca saiu da vila. Mas em 1985, tudo mudou. Numa manhã de maio, os alunos chegaram e encontraram a escola fechada. As janelas trancadas. Nenhum sinal de Edgar. A porta da casa dele estava aberta, mas não havia ninguém. A cama arrumada, a chaleira no fogo, o jornal do dia anterior dobrado sobre a mesa. Sumiu. Os moradores procuraram dias inteiros. No mato, no rio, nas trilhas. Nada. A escola foi desativada naquele mesmo mês. O prédio ficou esquecido. A vila seguiu em frente. E o nome do professor virou Saudade. E depois, Boato. Até que, em 1991, o filho do padeiro jurou ter visto luz na escola de noite. Acharam que era molecagem. Em 1993, 2 adolescentes foram desafiadas a entrar na escola à meia-noite. Voltaram pálidas, sem conseguir falar, e nunca mais passaram por lá, nem de dia. Em 1996, o vigia da prefeitura foi até lá investigar por conta própria. Encontraram ele de manhã, sentado na escada da escola, com os olhos fixos na porta, murmurando, baixinho: "Presente, professor!" Os relatos continuaram por décadas. Gente que passou e ouviu giz riscando lousa. Vozes de crianças repetindo tabuada em uníssono. Sussurros de chamada escolar. Ana Lúcia, presente. Benedito, presente. Cláudia. E o mais assustador, nomes de crianças que morreram
Sim, os nomes que eram ouvidos, sendo chamados, eram de antigos alunos que haviam falecido. Alguns em acidentes, outros de doenças, outros ainda sem explicação. O povo começou a dizer que Edgar nunca aceitou o fim da escola, que sua alma ficou presa ali, esperando alunos, e que pouco a pouco as crianças que morriam voltavam para a aula. Dona Maroca, que foi aluna de Edgar em 1971, conta com olhos marejados. Ele tinha o dom, mas era obcecado. Dizia que não descansaria até ver cada aluno formado. Acho que ele acreditou tanto nisso que nem a morte tirou dele essa teimosia. Um pastor veio da capital tentar libertar a escola. Passou a noite rezando no pátio. No outro dia, foi embora mudo e nunca mais pregou. A prefeitura lacrou o prédio, mas as vozes continuavam. Quem chegava perto à noite ouvia palma de professor batendo na lousa e passos pequenos correndo pelos corredores. Em 2018, o jornalista André Bastos foi até São Jerônimo para escrever sobre lendas do interior. Disseram para ele: fale do lobisomem do morro, da loira da bica, mas não mexa com a escola. Ele não deu ouvidos. Na noite do dia 14 de julho, entrou no prédio com uma câmera, lanterna e um gravador. Seu último áudio captado dizia: estou aqui, dentro da escola. Sinto cheiro de giz. As carteiras estão alinhadas. Meu Deus, tem alguém escrevendo na lousa. Não tem ninguém, mas o som é real. Meu nome, ele chamou meu nome. Professor, o senhor ainda está aí? Nunca mais foi visto. Hoje, ninguém mais se atreve a entrar ali. A escola virou ruína viva. O vento carrega sussurros de matéria dada, de provas, de castigo. Dizem que Edgar segue ali, terno alinhado, óculos torto, andando entre as carteiras, chamando nomes escritos num diário que só ele enxerga. E os alunos? Os alunos estão todos presentes, calados, assíduos e mortos. Por isso, se um dia visitar São Jerônimo das Almas e for curioso a ponto de procurar o prédio abandonado com cheiro de livro velho e saudade, pare, escute, e se ouvir uma voz perguntando: seu nome, por favor, não responda, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um aluno novo e um professor que não aceita faltas. O véu da mulher da gruta. No sopé da Serra da Piedade Escura, entre pedras frias e silêncios antigos, existe uma gruta conhecida por poucos e temida por muitos. Ela fica escondida por detrás da capela de Santa Justina, construída no alto do morro no século XIX, onde romeiros sobem de joelhos em promessas que desafiam o tempo. Chamam o lugar de Gruta da Mulher do Véu. É estreita, fria, sem fonte, sem goteira, sem musgo. Uma gruta seca. Mas o estranho, o que escapa à lógica dos mais racionais, é que no fundo dela, em cima de uma pedra polida como altar, repousa eternamente um véu molhado. Molhado, mas sem água ao redor. Frio, mesmo no calor do verão. Branco, mas com manchas que se mexem com o olhar. E quem toca, adoece. A história começa em 1932, quando um grupo de peregrinos subiu a serra numa sexta-feira da Paixão. Iam pagar promessa feita pela curandeira Rosária.
que, segundo consta, teve a filha curada de uma febre sem nome depois de rezar 3 noites seguidas ali, no pé da cruz da capela. Durante a subida, uma das moças, Cacilda, de 17 anos, se afastou do grupo. Disseram que ouviu um choro vindo das pedras. Foi seguindo e encontrou a gruta. Dentro dela, a tal pedra com um véu úmido. Sem pensar, ajoelhou e tocou. A moça gritou. Caiu. Começou a tremer. 3 dias depois, estava paralítica da cintura para baixo. E dizia, com olhos fixos no vazio. Ela chora ainda. Ela não descansou. Desde então, o véu nunca secou. Nunca foi levado. E ninguém, absolutamente ninguém, que tocou nele escapou ileso. Joana Ramírez, rezadeira, encostou os dedos por engano em 1956. 3 dias depois, ficou cega. O seminarista Orlando Farias, em 1969, tentou recolher o véu para estudo. Morreu com a pele coberta de bolhas que os médicos nunca souberam explicar. Em 1974, um casal de turistas alemães desapareceu. Encontraram a máquina fotográfica no fundo da gruta. As fotos reveladas mostravam apenas uma imagem estranha. Uma mulher de branco, de costas, entrando no fundo da pedra. Mas a gruta não tinha fundo. Não com aquela profundidade. Dona Beata, benzedeira da vila mais próxima, é a guardiã oral da história. Quando perguntam, ela só responde: aquilo é véu de alma, véu de noiva que não casou, véu de santa que foi traída, véu de morta injusta, véu de quem sangrou dentro da gruta e ficou esperando justiça. Mas, nas noites em que a lua some, quando o vento bate do lado errado da serra, ela murmura outra versão. Dizem que foi mulher de um coronel antigo. Escapou de ser morta por ele, se escondeu ali. Morreu de frio, ou de desgosto, ou de parto. Mas antes de morrer, pediu que seu sofrimento não fosse esquecido. E que todo aquele que tocasse sua dor sentisse o gosto da perda. Os romeiros ainda sobem. Muitos evitam o caminho da gruta, mas sempre tem um curioso, um incrédulo, um ousado. Em 1999, um grupo de jovens de faculdade veio acampar perto da serra. Um deles, Pedro Amaral, desafiou os colegas. Vou tocar o véu e provar que não tem nada demais. Tocou. No dia seguinte, começou a ter delírios. Dizia que ouvia uma mulher chamando: não me deixe, não me deixe, me encontra lá dentro. Foi internado. Ninguém descobriu a causa. Quase não fala até hoje. A mãe dele diz que quando visita, ele repete uma única frase: o véu não seca, porque o luto ainda vive. A igreja tentou selar a gruta, mas toda tentativa falhou. Os pedreiros passaram mal. Os materiais sumiam. E certa vez, ao taparem a entrada com pedras, as mesmas pedras amanheceram empilhadas, do lado de fora. Alguns acreditam que aquilo é lugar de penitência. Outros que é abrigo de uma santa esquecida, renegada por homens. Há quem diga que o véu é um pedaço do tempo, um fragmento do sofrimento que se recusa a ser apagado. E há os que simplesmente evitam falar. Hoje, a gruta continua lá. O véu também. E se alguém pergunta por que ninguém o remove, a resposta vem simples. Por quê? Não se mexe no luto de quem ainda não teve enterro. Se algum dia você subir a serra e ouvir um choro dentro da pedra seca,
não entre. E se entrar, não toque, pois o véu parece leve, mas carrega um peso que nenhum vivo aguenta. Porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém que ignora o silêncio sagrado e descobre que há dores que não se deixam tocar. A Dança dos Mortos na Festa de Agosto. Na pequena vila de São Feliciano do Monte, a vida gira ao redor de uma única certeza. Todo mês de agosto tem festa. E não é festa qualquer. É a festa de Santo Lúcio, padroeiro do lugar e, como dizem com um sorriso torto, santo teimoso, milagreiro e amigo dos mortos. A festa acontece há mais de 120 anos, sempre entre os dias 10 e 14 de agosto. São 4 noites de procissão, barracas de comida, leilão de prendas, forró, bingo e a famosa dança da encomendação, onde os devotos dançam de branco em círculo em volta da imagem do santo. Mas o que a maioria dos forasteiros não sabe, e o que os mais velhos evitam contar, é o que acontece na última noite. Perto da meia-noite, quando os fogos já cessaram, as luzes das barracas começam a apagar, e os curiosos se afastam. É nesse momento que eles aparecem. Os dançarinos com roupas antigas, os que ninguém filma, os que somem no ar. Tudo começou numa festa de 1937, quando Dona Rosa Benedita, benzedeira da vila, jura ter visto uma roda de dançarinos perto da cruz do antigo cruzeiro, dançando em silêncio. Vestiam roupas fora de moda, gibão, saia rodada, botas de couro, lenços e um brilho estranho nos olhos. Ela se aproximou com cuidado, achando que eram jovens ensaiando alguma quadrilha. Mas percebeu que os rostos não tinham expressão e, quando pisou mais perto, sumiram no ar como fumaça fria. Desde então, a cada ano, alguns moradores afirmam ver a mesma coisa, sempre na última noite, sempre entre 23h15 e 23h55, dançando em pares, sem música, sem fala, apenas movendo os pés no compasso da morte. É gente que dançava na festa e não terminou a dança, disse uma vez o velho Quintino, neto de um dos fundadores da vila. Ou gente que morreu com promessa pendente, retrucou Dona Maria das Caixas Interrur, Dores, que tem 90 anos e reza de joelho até hoje. O povo passou a evitar ficar no pátio da igreja nesse horário. Mas sempre tem um curioso, um turista, um valente com celular. E aí vem a parte mais intrigante. Ninguém nunca conseguiu filmar. Nem câmera, nem celular, nem drone. As gravações travam, apagam ou mostram apenas vento e sombra. Mas quem estava lá jura que viu. Em 2003, um grupo de jovens de Goiânia tentou fazer um documentário sobre a festa de agosto. Levaram câmeras profissionais, tripés, gravadores de áudio ambiente. Ficaram na vila uma semana. Gravaram tudo. Mas na noite do dia 14, perto da meia-noite, um deles, Camila, estudante de cinema, se afastou do grupo e correu em direção à roda de dançarinos que se formava perto do coreto. Ela voltou pálida, tremendo e dizendo: "Eles me olharam. Eu vi os olhos. Eles sabiam meu nome." As filmagens daquela noite foram perdidas. Os arquivos desapareceram do HD. E até hoje, Camila não fala mais sobre o assunto. Há quem diga
que os dançarinos são os mortos da grande enchente de 1912, quando a ponte caiu e dezenas foram levados pelas águas durante uma procissão mal planejada. Outros acham que são antigos devotos que fizeram promessa com o Santo Lúcio, mas morreram antes de cumprir, e que, todo agosto, voltam para pagar a dança prometida. Mas a versão mais contada, em sussurro, é que os mortos voltam para lembrar aos vivos que a alegria tem preço, que a festa também pertence aos que já partiram, e que há danças que não se encerram nem com a morte. Em 2017, um menino de 9 anos chamado Elias desapareceu por 10 minutos durante a festa. A mãe entrou em desespero. Encontraram o menino sentado no pé da cruz do cruzeiro, olhando para o nada. Quando perguntaram onde ele esteve, ele respondeu: "Eu dancei com a moça bonita. Ela tinha vestido de bolinha e cabelo amarrado, mas era fria, muito fria. Ninguém mais falou nisso. Hoje, a festa segue firme. Procissão, comida boa, música, alegria. Mas, ao cair da última noite, os mais antigos colocam sal grosso nos bolsos, levam ramo de arruda e não deixam as crianças soltas perto do coreto. Porque sabem, às vezes, no auge da festa, há silêncio, escondido nas palmas. Há um par dançando sozinho na sombra da árvore. Há pegadas de botas antigas na terra fofa e há véus rodando no ar, sem vento. Por isso, se algum dia for a festa de agosto de São Feliciano do Monte e perto da meia-noite vir uma roda de dançarinos com roupas de outro tempo, não tente filmar. Não aponte, não siga e, acima de tudo, não aceite o convite de dançar, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém que zomba do que não vê, mas é visto pelo que já morreu. E uma vez que você entra na dança, é difícil sair dela com os dois pés no mundo dos vivos. A noiva da estrada de terra. Era uma daquelas estradas de chão batido, com curvas que se enrolavam como cobra brava, e ladeada por eucaliptos que dançavam com o vento. Ficava entre os distritos de Lajedo Velho e Pedra Miúda, num trecho esquecido por Deus e pelos mapas. Os caminhoneiros a chamavam de linha morta, mas o povo da região conhecia por outro nome, a Estrada da Noiva. A fama não vinha por acaso, nem pelos buracos, nem pela solidão, mas por causa de uma aparição. Sempre à mesma hora, sempre com o mesmo rosto triste e vestido branco sujo de terra. E sempre com a mesma pergunta: "Moço, o senhor me dá uma carona até a igreja?" O primeiro registro oficial foi em 1982, quando o senhor Eupídio Macedo, caminhoneiro experiente, desapareceu sem deixar rastro. Saiu de madrugada de Pedra Miúda, onde tinha deixado uma carga de milho, e jamais chegou em Lajedo Velho. A única pista foi sua carreta, encontrada estacionada com o motor ainda morno e os faróis acesos, bem no meio da curva da Gameleira, trecho conhecido por ser o mais assombrado da estrada. Dentro do caminhão, o rádio estava ligado numa estação de hinos religiosos e no banco do carona, um véu branco, úmido e dobrado com cuidado. Nenhum sinal de violência, nenhuma pegada, além das suas, e nenhuma explicação. Desde então, surgiram dezenas de histórias parecidas. Dizem que,
Sempre por volta das 3 da manhã, uma mulher aparece no meio da estrada. Cabelos longos e pretos, rosto coberto por um véu translúcido, pele pálida, como luar. Usa um vestido de noiva encardido, com renda antiga e mangas bufantes. Coisa de outro século. Ela nunca grita, nunca corre. Apenas estende a mão e pede: "O senhor me dá uma carona até a igreja?" Quem ignora, escapa. Dizem que o carro gela por dentro. Os faróis piscam, mas o motorista segue. Tremendo, mas vivo. Quem para, não volta. E caso mais famoso é o do motorista de aplicativo Valdinei Rocha, que trabalhava na região em 2019. Ele contava para todos que não tinha medo de assombração. Essas coisas são invenção de povo que não tem o que fazer, dizia. Um dia, recebeu uma chamada às 2h45 da madrugada. O destino era vago. Capelinha da Cruz quebrada. Aceitou, mas nunca chegou. O carro foi encontrado 2 dias depois, atolado numa vala, portas trancadas, os pneus limpos como se nunca tivessem rodado na lama. E no banco de trás, um buquê murcho de flores silvestres. No celular de Valdinei, a última foto tirada era escura, mas com uma figura ao fundo. Uma mulher de branco flutuando na margem da estrada. Há quem diga que ela era noiva de um rapaz que morreu antes do casamento. Outros que foi uma moça prometida a um homem cruel e preferiu fugir na noite anterior à cerimônia. Mas a versão mais contada e mais temida é a de que ela foi assassinada no altar. Chamava-se Sebastiana das Dores, filha do fazendeiro, Coronel Ambrósio, e noiva de um tal Maurício Linhares, homem bonito e podre de rico, mas violento e possessivo. No dia do casamento, Sebastiana fugiu, montada num cavalo branco, pelo atalho da estrada de terra. Queria escapar para se casar com outro, um peão pobre chamado Zeca do Tacho. Mas nunca chegou. Seu corpo foi encontrado dias depois, num matagal perto da curva da Gameleira. Vestido rasgado, véu enrolado no pescoço e nos dedos ainda a aliança. O coronel jurou vingança, mandou matar Zeca. Queimaram o corpo dele, jogaram no mesmo mato. Desde então, a estrada nunca mais teve paz. O padre Romeu, que por 20 anos celebrou missas em Lajedo Velho, dizia que a alma de Sebastiana jamais foi enterrada com dignidade. Que a missa de 7º dia foi feita sem caixão, sem vela e sem perdão. E que a terra ali jamais secaria enquanto o perdão não fosse oferecido. Tentaram benzer o local. Colocaram cruz. Acenderam velas. Mas o povo continuava sumindo. Em 2022, um documentarista chamado Marcelo Vasconcelos foi até a região para registrar as histórias. Levou câmera noturna, microfones e drone. Passou 3 noites acampado na beira da estrada. Na última noite, pouco depois das 3 da manhã, captou uma voz fraca no microfone direcional. "Moço, me leva até a igreja?" Correu até a estrada. Não havia ninguém. Mas quando voltou, a câmera estava virada. E no visor congelado, um frame. Uma mulher com véu. Cabeça levemente tombada, olhos fechados, como se esperasse alguém dizer: sim. Marcelo nunca mais voltou à estrada. Abandonou o projeto e hoje vive isolado numa chácara no interior de Minas. Dizem que toda madrugada houve batidas na porta,
mas nunca encontra ninguém. A estrada continua lá, barro vermelho, poeira densa, cheiro de eucalipto e silêncio pesado. Os motoristas mais antigos colocam uma vela de 7 dias no painel. Outros colam uma foto de Santo Expedito no volante. E todos evitam passar por lá depois das 2 da manhã. Mas, vez ou outra, não tem jeito. E é nessas madrugadas que ela aparece. No meio da estrada, sozinha, de branco, e pergunta com voz baixa: "O senhor me dá uma carona até a igreja? Por isso, se um dia se perder entre as trilhas poeirentas do interior e se deparar com uma mulher vestida de noiva na beira da estrada, não abra a porta, não diga nada, não aceite a promessa de um caminho curto, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém que duvida, alguém que para, alguém que acredita estar ajudando uma alma aflita, mas acaba guiando a própria para onde não há volta. A noiva da estrada de terra ainda espera, e ela sempre espera por um sim." O menino do sino da capela abandonada. Na colina mais alta de Santa Luzia dos Campos, encoberta por mato e saudade, repousa a capela de São Bartolomeu, construída em 1898, com pedra, cal e fé brava dos antigos. Dela, hoje, só restam as paredes, cobertas de limo, os vitrais quebrados e um sino enferrujado que, contra toda lógica, toca sozinho nas noites frias. O som vem alto, metálico, e ecoa por toda a vila, sempre na mesma hora, às 3h33 da madrugada. 3 toques, sempre 3, e sempre seguidos de silêncio. O povo da vila aprendeu a ignorar, ou a rezar, mas todo mundo sabe, ou finge que não sabe, quem está por trás do sino. Chamam de o menino do sino, mas o nome verdadeiro dele era Nicolau. A história começa em 1957, quando a capela ainda funcionava. Era bonita, bem cuidada, com missa aos domingos, coro nas festas e cheiro de vela derretida no ar. Nicolau era o coroinha oficial. Tinha 12 anos, era franzino, de olhos brilhantes e vivia dizendo que queria ser padre. Ajudava o padre Honorato, com tudo. Acendia as velas, limpava os bancos, polia o altar e, o que mais amava, tocava o sino para chamar os fiéis. A cada missa, Nicolau subia os degraus da torre de pedra e, com os braços finos mas firmes, puxava a corda com devoção. 1, 2, 3 toques, como uma saudação entre o céu e a terra. Mas, numa manhã de segunda-feira, a vila acordou com uma notícia terrível. Nicolau havia sumido. Procuraram por dias. Vasculharam trilhas, rios, galinheiros e até o brejo do cemitério velho. Nada. Teixeira-de-Kif. Só 5 dias depois, já com um cheiro forte se espalhando, que abriram a capela e encontraram o corpo do menino. Estava trancado dentro da torre do sino, já em decomposição, abraçado à corda. A porta da torre tinha sido fechada por fora, com tranca de madeira. O sino estava coberto de sangue. A versão oficial foi acidente. Disseram que ele subiu sozinho, a tranca caiu, ficou preso e morreu de fome. Mas ninguém explicou por que a tranca estava por fora, nem por que o sino tocava todas as madrugadas desde então. O padre Honorato abandonou a vila poucos meses depois. Disseram que foi para uma missão no norte do país. Outros diziam que foi a culpa que o levou embora. E a capela
foi fechada. Deixaram de cuidar? A chave sumiu. O mato subiu. A igreja nova foi construída no centro da vila. Mas o sino nunca mais se calou. Todo mundo na vila sabe da história. E todo mundo tem uma versão. Dizem que Nicolau tinha visto algo que não devia, disse seu Assis, antigo sacristão. Ouvi dizer que o padre trancou o menino por castigo e depois sumiu, sussurra Dona Etelvina, benzedeira das antigas. Foi coisa do diabo. Aquela torre tinha coisa ruim desde antes de construir, cravou o velho Tobias, que jura que viu vulto saindo da janela da capela. Mas o fato é, o sino toca toda madrugada, às 3h33, 3 vezes. Em 1983, um grupo de jovens da vila resolveu desvendar o mistério. Subiram até a capela com lanternas e gravador. Gravaram os toques do sino. Mas quando desceram, um deles, o rapaz chamado Jonas, estava diferente. Mudo, olhos vidrados, tremores nas mãos. No dia seguinte, fugiu de casa e foi encontrado abraçado ao sino, com os joelhos sangrando, repetindo: "Eu toquei também. Agora é minha vez." Foi internado e nunca mais voltou à normalidade. Em 1997, uma equipe de reportagem foi até lá. Uma repórter subiu até a torre sozinha com uma câmera. À meia-noite, enviou a última mensagem por rádio. "Há uma criança aqui. Ele tá sorrindo. Tá me mostrando a corda." Nunca mais foi vista. A câmera, recuperada dias depois, tinha apenas um vídeo. Imagem escura, som abafado. No fundo, uma risada de criança. E 3 sinos, hoje, ninguém mais sobe até a capela. Os moradores evitam até olhar na direção da colina à noite, mas ainda escutam. Todo dia, como um relógio do além, às 3h33, blém, blém, blém. Há quem diga que Nicolau ainda espera alguém que o liberte. Outros que a alma dele se tornou parte do sino. E há quem acredite que a cada toque, uma criança é marcada para continuar o ciclo. Por isso, as mães da vila mandam os filhos dormir cedo, trancam bem as janelas e ensinam desde pequenos: se ouvir o sino tocar de madrugada, não responda, não abra a porta e nunca, nunca diga que vai ajudar. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá uma alma inocente, um sino esquecido e uma madrugada pronta para repetir o que o tempo se recusa a apagar. O menino do sino da capela abandonada ainda espera. E ele toca, para que ninguém esqueça. A vingança do boi sem cabeça. Na região seca da Fazenda das Pedras Tortas, nos arredores do sertão de Bananal Velho, existe uma cerca que ninguém mais conserta, um curral que ninguém mais usa e um chiqueiro onde ninguém entra, nem bicho, nem cristão. O capim cresce alto ali, mas os cavalos não pastam. O vento sopra diferente naquele pedaço de terra. E quem mora nos arredores garante que, nas noites de lua minguante, dá para ouvir o arrastar de cascos pesados, o sopro quente de um focinho invisível e um mugido sem cabeça. A história é conhecida por todos, mas contada com medo. E começa com um nome que o povo só pronuncia baixinho: Seu Ciriaco. Ciriaco Almeida era o dono da fazenda. Homem bruto, duro, sem paciência pra gente mole, nem pra bicho lento. Herdara tudo do pai,
a terra rachada, a casa de barro e o gado magro. Mas herdara também a crueldade. Não criava boi, escravizava. Bicho que adoecia, levava tiro. Boi que empacava, apanhava de pau. E quando um bezerro nascia fraco, ele mesmo quebrava o pescoço, para não gastar ração. O terror dos vaqueiros era um touro preto chamado Bravinho, que Ciríaco criava desde bezerro. Era um animal bonito, forte, de olhos que pareciam entender as palavras, mas o homem não gostava dele. Esse bicho me encara demais, dizia. Isso aí vai dar trabalho ainda. Disse que, num certo mês de setembro, depois de uma grande seca, Ciríaco perdeu vários bois. Estava furioso, culpando tudo e todos. Mandou cortar sal, ração e até a água. E numa manhã, encontrou Bravinho deitado, arfando no chão, sem forças. Ordenou que o arrastassem até o terreiro. Esse aí vai virar brasa, disse, e com as próprias mãos amarrou a cabeça do boi num mourão, passou a faca no pescoço e ordenou que queimassem o corpo inteiro. Mas antes da última chama, alguém, ninguém sabe quem, ouviu o mugido mais longo que já ecoou por aquelas bandas. Um som que não parecia só dor, parecia promessa. Naquela mesma noite, o fogo reacendeu sozinho. Os cavalos se soltaram e correram em disparada. A água do poço secou e o cachorro da casa morreu uivando com os olhos voltados para o curral. Ciríaco zombou. Medo de boi morto é coisa de besta. Mas, na madrugada seguinte, ouviu batidas nos muros, fortes, ritmadas, como casco batendo em pedra. Levantou, armado, foi até a janela e viu um boi enorme, coberto de cinza, com o pescoço jorrando fumaça e sem cabeça. O bicho desapareceu antes que pudesse atirar, mas deixou marcas, pegadas fundas no terreiro com brasas no centro de cada uma. E naquela semana, um a um, os vaqueiros pediram demissão. Tem coisa errada aqui, patrão. Bicho morto que anda não é normal. Ciríaco ameaçou, xingou, mas ficou, sozinho. Na semana seguinte, foi achado caído no curral, com o rosto arranhado por chifres invisíveis. Sobreviveu, mas ficou mudo. Hoje, a fazenda está abandonada. Ciríaco morreu anos depois, numa cadeira de rodas, olhando fixo para o curral, onde até o capim se recusa a crescer. E o povo ainda escuta, de tempos em tempos, um trote pesado na terra seca. O som de um corpo enorme, sem cabeça, que arrasta correntes e exala cheiro de queimado. Uns dizem que o boi sem cabeça vem cobrar pelos maus tratos. Outros juram que ele protege os fracos e que já salvou criança perdida no mato e impediu ladrão de roubar ração dos vizinhos. Mas uma coisa todos sabem: não se mexe com animal que morre injustiçado. Porque alma de bicho, quando guarda raiva, não vai embora fácil. Por isso, se passar pela estrada velha de Bananal Velho e ouvir um mugido abafado vindo do mato, não pare, não chame. E pelo amor de Deus, não ria. Porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um homem cruel, um bicho fiel e uma vingança esperando a próxima chama. O boi sem cabeça ainda anda, e onde pisa, a justiça queima. O espírito do vaqueiro da encruzilhada.
no Sertão Bravo, entre os municípios de Canudos Velho e Riacho da Onça, há uma encruzilhada esquecida por mapas, mas lembrada em toda a reza de quem se preza. 4 caminhos se encontram ali, entre galhos secos, vento parado e silêncio que arrepia. Chama-se Encruzilhada do Pau-Ferro, por causa de uma árvore torta que resiste no meio das pedras desde o tempo dos coronéis. E é ali, bem ali, onde dizem que aparece o espírito do vaqueiro traído, montado num cavalo negro como noite sem estrela, com olhos que ardem e cascos que não fazem som. Mas quem foi esse vaqueiro? A história começa com Miguel Gadelha, homem, valente, destemido e leal como cão de guerra. Miguel nasceu e cresceu na fazenda Retiro das Almas, terra de criação, cercada de mandacaru, boi brabo e homem pior ainda. Desde novo mostrou talento, achava novilho perdido no cerrado, tomava burro chucro com um assobio e cruzava a caatinga no lombo sem beber um gole. O dono da fazenda era Coronel Horácio Vieira, homem rico, de fala mansa e faca pronta. Tinha respeito por Miguel, a quem chamava de filho da terra. Mas o que Miguel não sabia é que aquele respeito era só enquanto lhe servia. O vaqueiro queria comprar um pedaço de terra para casar com Inês do Cedro, moça do olho claro, e, reza forte, tinha juntado uns cobres, vendido um cavalo de raça, feito acordo com o padre e estava pronto para registrar a escritura de um lote na beira do Riacho dos Macacos. Mas o coronel queria aquelas terras também e não aceitava ser contrariado. Fez jogo sujo, falsificou papel, subornou o escrevente e armou emboscada. Na véspera da assinatura, Miguel foi chamado a levar um boi perdido até a encruzilhada do Pau-Ferro. Nunca mais voltou. Seu corpo foi achado 2 dias depois, com marcas de faca nas costas e o chapéu jogado do lado. O cavalo foi encontrado solto, suado, com sangue seco na crina. E a escritura rasgada. A vila inteira sabia quem mandou matar, mas ninguém tinha coragem de dizer. O coronel fez um velório simples e declarou luto, com a mesma boca que dera ordem para o crime. Inês, grávida, deixou a vila no mesmo dia. Mas o que ninguém esperava é que Miguel não descansaria. Na primeira lua nova, após sua morte, um tropeiro vindo de Riacho da Onça passou pela encruzilhada e ouviu passos de cavalo atrás de si. Olhou, nada, acelerou e então viu um homem alto, de gibão em farrapos, chapéu abaixado e um cavalo preto sem sela, sem freio, mas com fogo nas narinas. O vaqueiro o olhou e sumiu, sem dizer palavra, sem deixar pegada. O tropeiro chegou mudo em casa e nunca mais passou por ali. Desde então, toda noite de lua nova, aparece o mesmo vulto. Um vaqueiro montado, parado no meio da encruzilhada, como quem espera algo. Ou alguém. Dizem que já fez tropeçar cavalo de bandido, que sussurrou o nome do coronel num ouvido de um juiz, que apareceu num sonho do padre exigindo justiça. E em 1992, o último herdeiro dos Vieira, neto do coronel, morreu ali mesmo, tentando atravessar a encruzilhada com um trator para desmatar o terreno. O motor explodiu. O corpo foi encontrado carbonizado. E do único vestígio intacto era uma marca no chão. A pegada de um casco. Solitária, funda e ainda quente. O povo diz
que o vaqueiro protege agora a terra que foi negada, que sua alma virou guardiã da encruzilhada, e que quem tenta se apoderar do que não lhe cabe vê o cavalo preto e não volta. Os vaqueiros mais antigos ainda deixam fumo ou pinga numa pedra perto do pau-ferro. E sempre dizem: Miguel, ande com a gente, guie nossos caminhos, mas não nos confunda. Hoje ninguém passa ali depois do pôr do sol, nem por graça, nem por engano. E se um desavisado chega perto, escuta só o som abafado de um mugido longe e um relincho frio, como vento cortando promessa. Por isso, se algum dia cruzar as bandas de Bananal Velho e ouvir um tropel sem cavalo ou um gemido rouco saindo da terra, não pare, não chame, não entre na encruzilhada, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um homem traído, uma terra disputada e um espírito que não aceita injustiça calado. O vaqueiro da encruzilhada não quer vingança. Ele quer justiça e cobra de quem tiver coragem de esquecer. A vela que nunca apaga. No cemitério velho de Pedra Serena, onde o mato divide espaço com os anjos quebrados e as cruzes tortas, há um túmulo que nunca murcha. Não tem nome, não tem data, nem fotografia. Só uma pedra lisa e uma vela, fincada, no chão de terra batida, queimada até o toco, mas eternamente acesa. Chuva ou faça sol, a vela não se apaga. Tempestade cai, trovão racha o céu, vento derruba galho e ela continua ali, firme, trêmula, acesa, como um olho de fogo que nunca dorme. Os coveiros chamam de o fogo da mulher sem nome, e ninguém ousa apagar. A história começa em 1971, quando uma senhora desconhecida foi enterrada ali, numa cova aberta às pressas, após ser encontrada morta numa estrada de terra, com o vestido branco coberto de poeira e sem nenhum documento. Diziam que parecia dormir. Outros que segurava nas mãos um terço com contas vermelhas. O padre local, temeroso, celebrou o sepultamento com pressa, sem saber quem era a falecida. Só uma coisa ele recorda até hoje: quando jogaram a primeira pá de terra, uma vela acendeu sozinha, sem fósforo, sem chama visível. Desde então, ela nunca mais se apagou. Já tentei soprar, confessa seu Gervásio, o coveiro há mais tempo, na função. E? Perguntam os curiosos. Senti um bafo quente voltar na minha cara, como se a vela não quisesse. A vela é simples, comum, dessas de 7 dias, mas nunca derrete, nunca diminui, e sempre brilha do mesmo jeito. De noite, o cemitério inteiro escurece, menos aquele ponto. Os antigos dizem que ali está enterrada uma santa que ninguém reconheceu. Outros que foi uma mulher amaldiçoada, condenada a vigiar o próprio túmulo. E há quem sussurre que foi bruxa poderosa que jurou nunca ser esquecida, nem pela morte. Em 1985, um grupo de adolescentes bêbados tentou arrancar a vela para ver se era de verdade. 2 deles morreram em acidente no dia seguinte. O terceiro enlouqueceu. E o quarto desapareceu no matagal. Só encontraram o sapato encharcado de cera quente. Desde então, ninguém toca na vela. A senhora Augusta, que vende flores na entrada do cemitério,
conta que certa vez, num dia de sol escaldante, viu uma mulher de vestido branco parada diante do túmulo. Alta, magra, cabelos presos num coque, pele muito clara. Augusta piscou. A mulher sumiu, mas a vela brilhou mais forte. Tentaram filmar. A chama não aparece nas imagens, só o brilho em volta, como uma auréola vermelha dançando sobre a lápide. Alguns afirmam que a mulher era uma benzedeira perseguida. Outros juram que era uma mãe que morreu no parto e prometeu nunca abandonar o filho, mesmo do outro lado. Mas ninguém sabe. Ninguém confirma. E ninguém mais pergunta. Porque quem pergunta demais costuma sonhar com olhos que queimam feito brasa. Hoje, o túmulo é ponto de romaria silenciosa. Gente vem de longe para pedir cura, proteção, respostas. Deixam bilhetes, deixam lenços e às vezes mais velas que se apagam com o vento. Só ela fica acesa. Por isso, se um dia visitar o cemitério velho de Pedra Serena e se deparar com uma vela que queima no meio da chuva, respeite, reze e vá embora em silêncio, porque estas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá um fogo que não se apaga, uma alma que ainda arde e um túmulo que nunca se rende ao esquecimento. A vela que nunca apaga continua brilhando, e enquanto queimar, a história dela viverá. O Poço das Crianças Sussurrantes. Na parte mais esquecida do interior de São Jerônimo das Lajes, há uma escola desativada, construída no final da década de 1950, com paredes de barro prensado, janelas de madeira e um campinho de terra batida coberto de folhas. Era a Escola Municipal Inocêncio Monteiro, mas o povo só chamava de Escolinha do Brejinho. Fechou as portas nos anos 80, depois de um caso que até hoje ninguém explica direito, só cochicha. E no meio do pátio da escolinha há um poço de pedras circulares, hoje coberto por uma grade de ferro e mato seco. Mas quem se aproxima jura ouvir coisa de arrepiar. Sussurros de criança. Dizem que, se você chegar perto entre 3 e 4 da tarde, no horário em que costumavam tocar a sineta do recreio, vai ouvir vozes pequenas, fininhas, rindo e chamando: Tia, tia, olha aqui embaixo. A gente tá com sede. A gente quer brincar. Mas não tem criança, nem água, nem fundo visível. A história começa em 1968, quando a escola rural ainda funcionava com 3 professoras, uma cozinheira e 30 e poucos alunos. Era simples, mas alegre. As professoras faziam merenda de milho, a molecada corria descalça, e o poço no centro do pátio era usado para lavar mão e encher cantil. Mas num certo mês de agosto, 3 crianças desapareceram. Joãozinho, de 8 anos. Lívia, de 7. Gustavo, de 9. Sumiram do nada no intervalo da aula. Estavam brincando de esconde-esconde. A professora chamou. Ninguém apareceu. Procuraram em tudo quanto era canto. Sítios vizinhos, mato, estrada, galinheiro. Nada. Foi aí que ouviram o primeiro sussurro vindo do poço. Achei que era imaginação, disse Dona Neide, professora na época. Mas juro, ouvi a Lívia dizer: tô aqui embaixo. Desceram. Corda, lanterna, não encontraram nada.
mas a água parecia ter subido. E quem se abaixava demais dizia que sentia uma tontura estranha e ouvia risos. A prefeitura mandou fechar o poço. Puseram grade. Depois, cimento. Depois, esqueceram. E então, em 1979, outra criança sumiu. Claudinho, 6 anos, estava com febre, de castigo, e foi visto pela última vez brincando perto do poço, sozinho. Quando os outros alunos voltaram da aula de canto, só havia no chão o caderno dele aberto, com as palavras escritas tortas. Eu tô indo com eles. Depois disso, a escola foi abandonada. A professora Neide enlouqueceu. A diretora se mudou. A merendeira virou evangélica e nunca mais falou no assunto. Mas o poço continuou ali. E os sussurros também. Hoje, o mato tomou conta. Mas quem mora por perto ainda escuta. Dona Jurema, que vende pão de queijo na estrada, jura que certa vez ouviu palmas vindo da escola. Às 3 da manhã. Seu Vicente, pedreiro, tentou quebrar a estrutura do poço para aproveitar as pedras. Chegou perto, escutou uma voz dizer: "Você quer cair também?" Deixou tudo e correu. Nunca mais pisou ali. Um grupo de jovens da cidade tentou fazer vídeo de terror pro YouTube. Foram até lá com celular, tripé e coragem falsa. No vídeo, antes de a câmera cair no chão e apagar, ouve-se bem claramente: "Vamos brincar, moço? Desce aqui com a gente." Um deles nunca mais falou. Outro começou a chorar sempre que houve som de criança. Os mais antigos dizem que aquelas crianças não caíram. Foram levadas por algo que vive lá embaixo. Algo que se alimenta de inocência, de riso, de som de recreio. Algo que engana com voz de criança. Hoje, o poço está coberto de mato e concreto, mas as vozes continuam. E quem passa perto, mesmo sem querer, escuta. A gente tá com saudade. A gente não quer ficar sozinha. A gente ainda tá aqui. Por isso, se algum dia visitar a região de São Jerônimo das Lajes e ouvir risadinhas num lugar sem criança, não vá olhar. Não tente ajudar. Não abaixe a cabeça sobre o poço. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá uma voz doce, um convite gentil e um abismo esperando mais uma alma para brincar lá embaixo. O poço das crianças sussurrantes ainda chama. E quem responde nunca mais volta para a aula. O escrivão que julga almas. No coração da cidade velha de São Valentim do Rosário, onde as ruas ainda são de pedra e o tempo parece ter preguiça de passar, há um prédio de muros grossos e janelas de ferro enferrujado que todos conhecem. Mas ninguém entra. É o prédio da cadeia antiga, desativada desde 1954, mas viva na memória de todos, especialmente à noite. Dizem que ali, no silêncio abafado das madrugadas sem lua, alguém ainda anda pelos corredores, com passos firmes e o som leve de uma caneta sobre o papel. É o escrivão, mas não é mais funcionário do Estado. Agora ele escreve para algo maior, ou pior. O prédio foi construído em 1879, quando São Valentim ainda era vila. Servia como cadeia e cartório de registros criminais. Ali se lavravam confissões, sentenças e ordens de prisão. Tudo à mão, com letra cursiva e tinta preta. O escrivão responsável por essas anotações chamava-se Aureliano Soares de Lima. Homem metódico, calado, vestindo sempre paletó preto,
Mesmo no calor de 40 graus, Aureliano nunca se casou. Não bebia, não ria. Vivia trancado com os livros de registros e dizia que o papel absorve tudo: a culpa, a mentira e o destino. Ninguém sabia direito o que queria dizer. Mas, em 1954, durante uma rebelião de presos, o prédio pegou fogo. 3 morreram, 2 escaparam. E o corpo de Aureliano nunca foi encontrado. Os arquivos se perderam. As portas foram lacradas. E a cadeia, enfim, abandonada. Mas não por ele. A primeira aparição aconteceu em 1967. Um vigia jurou ter visto uma luz acesa na sala principal da cadeia, onde era o antigo cartório. Ao se aproximar, viu, através da fresta da janela, um homem de paletó, cabeça baixa, escrevendo em uma prancheta. Achou que fosse invasor. Chamou ajuda. Quando voltaram, não havia ninguém. Mas sobre a mesa, uma folha nova, com um nome escrito: Arlindo Barbosa da Silva. No dia seguinte, Arlindo, um comerciante local, caiu morto na feira sem causa aparente. Desde então, o escrivão passou a ser visto por outros, sempre à noite, sempre dentro da cadeia, sempre com prancheta na mão. Ele nunca fala, nunca olha diretamente para ninguém, mas escreve com a caneta tinteiro, em silêncio, e quando termina, desaparece, junto com o nome escrito. Dona Carminha, que mora em frente à cadeia, diz que toda vez que o escrivão aparece, alguém da cidade morre nos 3 dias seguintes. E mais, o nome que ele escreve aparece em algum lugar, na parede da igreja, no vidro da quitanda, num papel dobrado dentro da caixa de correio da pessoa. E não há erro. Quem tem o nome escrito, morre. De susto, de queda, de AVC. Não importa o jeito, é a hora. Há quem diga que Aureliano fez um pacto, que se ofereceu para continuar o serviço. Do lado de lá. Que a prancheta dele agora registra os que devem sair do mundo dos vivos. E que ele aparece quando o juízo é assinado, mas a alma ainda tenta escapar. Em 1995, um radialista zombou da história ao vivo durante um programa de humor. Disse: se esse escrivão existe mesmo, que venha aqui e escreva meu nome. Na manhã seguinte, o vigia achou uma folha na porta da rádio, escrito: Alcides Nogueira, 6 Corneidos. O radialista Alcides morreu naquele horário, ao tropeçar no fio do microfone e bater a cabeça na quina da bancada. O caso foi abafado. Mas todos se lembram. Hoje, ninguém se aproxima da cadeia à noite. Nem curioso, nem guarda, nem ladrão. O mato cresce nas janelas. O portão range sem vento. E, vez ou outra, se vê uma sombra no vão da porta. Um homem parado, com uma prancheta na mão e a cabeça baixa. Alguns dizem que se você ver o escrivão e ele levantar o rosto, é porque o nome na prancheta é o seu. Por isso, se visitar São Valentim do Rosário e der de cara com a cadeia antiga, não olhe pela janela. Não bata palma. Não tente entrar. E se ouvir o som de uma caneta escrevendo sozinha no escuro, não diga seu nome em voz alta. Porque estas histórias nunca têm fim. Pois sempre haverá uma alma em dívida, uma sentença sem perdão. E um escrivão esperando no escuro, prancheta na mão, pronto para julgar o próximo. Se você gostou destas histórias,
Considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.